time ainda não está completamente azeitado, não é uma máquina de jogar bola, mas o simples fato de ter resgate de alguns jogadores e, sobretudo, a confiança da torcida faz com que ele tenha passado bem da primeira etapa até essa pausa. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos ver aqui a mídia paulista que está preocupada com o Flamengo, né? Com os reforços que o Flamengo está contratando. E vamos ver aqui a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Cretos G4 Band Sport, link na descrição, tá certo? Vamos pro vídeo. Vai. Eu acho que esse negócio já é uma página virada. Acho que todo mundo já sacou que, cara, com o Sampaoli não vai ser assim. O time está aí há 10 jogos sem perder. Se aproximou dos primeiros colocados, tá caminhando bem. Eu tenho dúvida. Que a torcida vai querer, eu não tenho dúvida nenhuma. Que não vai. Se continuar ganhando. Se a torcida vai querer, ele não vai colocar. Se ele continuar ganhando, tem lastro. Vai cobrar, não. Olha aí. Olha aí se com o Bruno Henrique recuperado, ele pode ser banco. Eu acho que... O que importa é ganhar, tá? Não, 3 frentes, ganhando. 3 frentes para jogar um aqui, outro vai entender uma coisa, vai querer outra. Não, mas o que eu quero dizer, eu acho que a torcida entendeu o modo Sampaoli. O cara vai usar o tal na Copa do Brasil, aí depois vai inverter, esses caras vão sempre estar jogando. Eu entendo que a gente não possa ser nem imediatista quando começa o trabalho, e nem agora a gente pode fazer o recorte de 60 dias e achar que foram 60 dias assim. Faz 20 que está assim. Sim. Faz 20. Então. Desde a vitória sobre o Fluminense. Sim. Porque o primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil deveria ter ganho. Veja bem, foi um bom trabalho, jogou melhor, foi 0-0. A torcida não estava satisfeita com 0-0. Não estava. Que... E aí, continuou tendo o processo de amadurecimento. Então, o Flamengo talvez seja o time que mais em viés de alta saia para a data FIFA. Porque não é que o Palmeiras tenha piorado, mas o crescimento do Flamengo dá a impressão que é o time que sai com mais fôlego para o segundo semestre malvadão. O Palmeiras é mais estável, então não tem grandes alterações, e o Flamengo é o time que está oscilando lá embaixo e termina esses últimos 20 dias dos 60, desde o jogo contra o Fluminense, que emendam, e assim, são 10 jogos sem perder, não é isso? Sim, isso. Acho que é a sequência. Só que há uma sequência, quando ganhou do Corinthians por 1-0, não estava bom. Só o resultado não estava bom. Então, eu acho que sai melhor. O histórico do Sampaoli é que os treinos fazem bem. Essa janela de parada só trouxe, entre aspas, notícia boa. A última notícia do Flamengo antes de sair para a data FIFA é o gol do Bruno Henrique. Agora saiu o Marinho, vai sair o Vidal. Então, assim, o Flamengo está colecionando notícia boa. Sim. Né? Não está colecionando problemas na data FIFA. Ao contrário, mesmo sem jogar, as notícias no Flamengo agradam a coletividade. Acho que a tendência do Flamengo, tem sido a tendência do Flamengo do segundo semestre, que é consertar o rumo com dinheiro no meio do caminho. Então, paga uma multa, contrata outro técnico, manda embora o jogador, contrata um monte de outro jogador. Tem sido a operação do Flamengo de 19 para cá. E está funcionando. Portanto, não dá para só criticar, ainda que às vezes seja mais por sorte do que por juízo, mas tem funcionado. Eu só acho de verdade, até pelas últimas declarações do Sampaoli, e eu não vou ficar com o recorte dos 60 dias, então eu vou ficar com o recorte do Fluminense para cá, me parece um crescimento consistente, uma melhora progressiva e consistente. Você vê repetição, não estava acontecendo isso, um dia ganhava, outro dia perdia. Um dia ganhava, depois perdia, entregava o jogo com um a mais. Agora não, você está vendo um crescimento consistente. Eu só acho que a torcida vai querer, sabe por quê? Nesse meio de semana, o Sampaoli falou assim, a torcida tem razão de reclamar se ganhar jogando mal. Ele falou isso. Sim. Mas isso porque é o estilo Flamengo. Então, casa muito, entendeu? Não dá para ser curador do gosto alheio. O gosto do Sampaoli é esse, o gosto da torcida é esse, tem tudo para dar certo. Mas ele dá munição, porque ele falou que a torcida tem razão de reclamar se o time jogar mal e ganhar. Mas eu acho que depois de tanta cacetada que tomou aí, perdeu todo mundo no começo do ano, não sei o que e tal, acho que já está diluída essa história que todo mundo tem que jogar. Vai ter que jogar o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, o Gerson, o Everton Ribeiro, todos os caras. Acho que a torcida já entrou nessa, não vai ser isso. Não é exatamente uma consciência tática que a gente está falando, é uma consciência do desgaste das principais estrelas, aquilo que você falou, começou a cair nas costas dos jogadores, sobretudo depois da segunda partida da final com o Fluminense.
Então, é como se os jogadores não se bancassem mais. Certo. Né? Certo. É aquela coisa, põe os 5 para jogar, eles... Hoje, mesmo em relação ao principal ídolo, o Gabigol tem contestação, né? Então, talvez case essa situação e o São Paulo tenha percebido e tenha feito... assim, jogar de uma forma, sei lá, não digo vistosa, mas envolvente, também é o estilo do São Paulo. O São Paulo não é um técnico que vai... Esse é o ponto para mim. Sempre foi. Nesse aspecto, o Flamengo foi buscar um técnico que tem a ver com o estilo do Flamengo, não tem a ver com escalação igual a todo jogo. Isso nunca teve. Outro ponto, mas assim tocou num ponto bem importante, que faz parte do processo de chegada de um técnico ainda mais estrangeiro. E que faz a comparação com o Palmeiras estar lá longe, embora o Flamengo tenha time para competir com o Palmeiras, a comparação com o Botafogo estar lá longe, embora o Flamengo tenha um elenco superior ao do Botafogo. O Marinho e o Vidal, esses citados, um já saiu, o outro está saindo, foram os poucos a terem chance com o São Paulo. Verdade. E aí, porque ele tinha trabalhado com os caras. E a impressão da torcida do Flamengo, esse cara vai privilegiar os amigos, os conhecidos, sobretudo o Vidal, que fez parte da história da seleção chilena inteira, como líder da seleção chilena. Não é pouca coisa, não. O melhor momento da seleção chilena na história. E o Marinho tinha sido o jogador dele na época do Santos, não tão brilhante como foi na época do Cuca, mas foi. A impressão, e aí, 60 dias, não vai dar para esses caras, melhor a gente fazer outra coisa. Ele não tem esse apego, ele cumpriu o ritual. E acho que isso faz parte da conquista do grupo de jogadores, né? Você tal, conhece tal, e depois você vai sentindo. Olho no olho, né? Olho O que no fez olho. o Dorival, lembra? O primeiro jogo, colocou todo mundo, não deu certo, ele Botou chamou até o os Diego caras. Alves, exatamente, né? Com um outro estilo, mas o olho no olho. Sim. Outra coisa que chamou muita atenção nessa semana da parada, visita dele com os principais líderes do time às categorias de base. Foi lá com a turma, foi lá falar com Esse ele fez no Santos, fez no Atlético, ele tem esse estilo. Ele gosta de saber o que está acontecendo, ele gosta de visitar, ele gosta de promover uma integração. Se tivesse perdendo todo mundo, ele nem ia sair para ir com os caras no Urubu. Foi, né, entrevista dele para Flá TV, contando da vida dele. Ele fincou os pés, pau. Ninguém achava que fosse tão rápido. Foi rápido. Com uma sequência de jogos, derrotas, time que não consegue fazer valer a superioridade numérica e tal. Eu acho que a primeira etapa ele passou bem. E vocês perceberam que o Vitor Hugo é o 13º jogador? Então, esse é um jogador que fez falta. O 12º é o Everton Ribeiro e o 13º é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo que estava também na poeira, né? Tomando pó. Tinha machucado o pé e é um jogador que tem a vitalidade para cumprir o triângulo ali no meio de campo. Tem sido super importante. O que o Matheus França, que ainda é importante, era para o Vitor Pereira, o Vitor Hugo tem sido para o São Paulo. Então é um passo atrás no campo, né? Então o Vitor Hugo tem feito gols, tem sido a primeira substituição, o cara tem muita vitalidade, é canhoto, é bom jogador. Então eu acho que ele dominou o espaço, né? Agora, o time ainda não está completamente azeitado, não é uma máquina de jogar bola, mas o simples fato de ter resgate de alguns jogadores e, sobretudo, a confiança da torcida faz com que ele tenha passado bem da primeira etapa até essa pausa. E eu acho assim, com 3 competições, mas acho que vai diluir um pouco essa coisa de ter que ter todos em campo o tempo todo, entendeu? Porque em algum momento vão estar 2 ou vão estar 3, né? Eu não acho que vai estar todos, mas eu acho que a torcida quer que Não, sim, então, mas acho que talvez cause um efeito, como tem muito jogo, eu concordo com você, acho que a torcida do Flamengo tem isso em mente, mas como o São Paulo também tem um modelo de jogo propositivo, de deixar o time no campo de ataque, com os zagueiros mais elevados, de sufocar o adversário, não deixar o adversário sair jogando, talvez essa sequência de jogos maluca que o Flamengo vai ter, salvo engano, são 8 jogos em 25 dias, para quem tem 3 competições, né? Ele consiga amenizar essa questão de o Arrascaeta não está no banco, não está em campo, mas está o Pedro. O Pedro não está o Gabigol. Talvez ele consiga amenizar isso. Ponto. Se ganhar. Se perder, meu amigo, né? E tem um esforço... Não tem margem. Não vale pra Não, eu não sei se vocês repararam... Não. Pro Flamengo é diferente, é outro patamar. Não, se o
Palmeiras começar a perder, não vão falar de ter que contratar, ter que não sei o quê, Não, tem que entrar não sei quem. É que Acho que o seu torcedor normalmente é assim, né? Mas no Flamengo tem um negócio diferente. mas é que o Flamengo já perdeu o que podia. Esse ano tem pouquíssima Não. margem aí de tolerância. Sim. E tem uma coisa aí, vocês perceberam como o Sampaoli está fazendo questão de ficar enamorado do Flamengo? Claro. Né? Ele é muito inteligente, ele não tem sido aquele cara explosivo, não deixa o presidente, talvez não deixe o Landim entrar, não sei, mas não deixa o presidente entrar, faz questão disso, daquilo. Ele tem sido doce, né, nas declarações, faz um afago na torcida, não é? Porque ele sabe que se aquilo convulsionar, é o primeiro a ir na ebulição, né? Tá. Você imagina um vulcão, ok? O vulcão sobe, quem que está lá no céu? São Paulo, ele se equilibrando. Então ele tem feito esse trabalho também midiático, é importante. Sempre dissemos aqui que isso é muito importante, se comunicar, de dar uma, né? A torcida tem razão mesmo. Quando o time joga bem, tem que cobrar, tem que ganhar jogando bonito, não sei o quê. E aos poucos, sabe, ele vai colocando juventude no time. E é o ideal para esse time do Flamengo, cara, é largar essa marra. Antes da parada, e eu não sei, mas eu estou olhando aqui os 4 últimos jogos do Flamengo. Recorte dos 4 últimos jogos do Flamengo antes da parada. 2-0 contra o Fluminense, clássico. Chutou o Fluminense da Copa do Brasil. 4-1 no Vasco, daquele jeito. Todo o primeiro tempo, né? Depois 2-1 contra o Racing de virada, era o jogo da Libertadores e tal, venceu. Virada não, mas Virada não, verdade, 2-1. gol no final. 3-0 no Grêmio. Então, é esse recorte que eu fiz, do Fluminense para cá. Pois é. É aí que é contundente, Tudo é Maraca, consistente. Tudo Maraca. Tudo Maraca. Do Maraca. Aí que é contundente, é produtivo, você vê evolução, os jogadores todos, tudo deu certo nesses jogos aí. Sim. Inclusive o da adversário Série A? foi muito mal, né? Que outro time O da Série Grêmio A? na finalização foi muito mal. O pior Porque- desses jogos é o Grêmio. Veja assim, ó, Fluminense, vamos lá. Mata-mata num clássico não é mole. Então, não. O pior futebol do Flamengo, que mais correu riscos desses sim. que você falou, E ganhou de foi 3-0. contra o Foi Grêmio. 3-0. É isso, 3-0, mas é o não que foi 1-0, fica, eu sei, mas é o que acho fica o 3-0. resultado. Mas se eu deixar de ver o jogo para olhar o resultado, eu não preciso sentar aqui. É só olhar o resultado. Ganhou, tá ótimo. E o jogo mostrou um monte de outras coisas, inclusive o jogo contra o Racing. Claro que você ganha, elimina o seu rival. Maravilhoso, não tem discussão. O resultado, como diz Arnaldo, é imperativo, ponto. Aí você vai fazer um clássico contra o Vasco, né? As primeiras 2 chances do jogo são do Vasco, não interessa. Você vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. O problema é do Vasco, não é do Flamengo, certo? Quando você vai jogar com o Racing, você faz 1-0, toma o gol de empate e empata depois das mudanças que ele fez. Então, não foi um jogo fácil. Foi um jogo bem difícil para o Flamengo e Racing. E o jogo contra o Grêmio estava 1-0 até o finalzinho do jogo, quando o Flamengo abriu mais 2 gols e mereceu a vitória, foi bem, mas o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Então, se você tiver essa mesma situação representada em campo e o teu adversário for um pouquinho melhor em termos de qualidade, Tá com medinho. você vai sofrer. Não quer dizer que não haja uma evolução clara, que os números mostram, né? Agora, uma coisa é eu enganar o torcedor do Flamengo que está em casa. Falar, mas antes da parada, tá voando, não tem problema nenhum, tá tudo certo, agora é o malvadão, pegou, decolou. Meu irmão, eu peço a você um pouco de calma. O time da Série A teve 4 resultados assim, os últimos 4. Não teve. Teve Nenhum. algum outro? Nem o Palmeiras. Mas assim, Que ganhou do O São Palmeiras Paulo no Morumbi. enfiou a goleada no Grêmio, que é o Grêmio, maravilhoso. Cara, é o recorte do jogo. não. Entendeu? O dá pra Renato fez um entender. monte de coisa errada no jogo. E aí, torcedor, o que, é que você achou do análise dos comentários do pessoal aí do Band Esportes? Vocês concordam com eles em relação ao desempenho do Flamengo? Por favor, coloque nos comentários, tá certo? E também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Créditos do G4 Band Esportes, certo? Link na descrição. Valeu.